meus queridos espectadores. Meu nome é Yulia Horova. Agora, vamos analisar mais de perto a Ucrânia, os acontecimentos que se desenrolam ao redor do país e como eles afetam o mundo inteiro. Então, hoje no episódio... Mais longa do que a guerra da Alemanha nazista contra a União Soviética, a guerra de Putin contra a Ucrânia se tornou um desastre para a Rússia. A Ucrânia fornece recursos essenciais e tecnologias comprovadas para os Estados Unidos. Detalhes do acordo. Garantias de segurança para a Ucrânia. O que Kiev e os parceiros concordaram. Hoje marca um marco sombrio. 1419 dias da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. Isso é um dia mais do que qualquer outra. A guerra da Alemanha nazista contra a União Soviética durou isso. Apesar do uso incessante do Kremlin dos mitos da Segunda Guerra Mundial para justificar sua agressão atual, a realidade no terreno conta uma história bem diferente. Nesse mesmo período de tempo, o exército soviético lutou desde as margens do rio Volga até o coração de Berlim, uma distância de mais de 2.200 quilômetros, atravessando metade da Europa. O exército de Putin continua atolado nos campos do Donbass, no leste da Ucrânia. Por quase 4 anos, as forças russas modernas gastaram centenas de milhares de vidas lutando para avançar apenas 45 quilômetros em direção à cidade de Pokrovsk, no Donbass. E a matemática é devastadora. Um exército que antes marchava por continentes, agora mede seu progresso em metros, provando que, enquanto o Kremlin pode reciclar sua propaganda sobre o passado, não consegue replicar seus resultados no campo de batalha moderno. As perdas de Putin são inacreditáveis. De acordo com a última atualização do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia já deixou mais de 1.200.000 soldados mortos e feridos no campo de batalha. E apesar de anos de preparação calculada e uma enorme superioridade em recursos, as forças militares de Putin fracassaram em alcançar seus objetivos de ocupar a Ucrânia e destruí-la como Estado. O que antes era imaginado como uma conquista relâmpago se transformou em uma guerra exaustiva de desgaste. A Rússia entra em 2026 como a nação mais sancionada do mundo, agora enfrentando mais restrições internacionais do que Irã, Coreia do Norte e Síria juntos. Com mais de 21.000 restrições individuais e setoriais, a economia do Kremlin está sob pressão constante de uma coalizão das maiores economias do mundo. Desde a invasão em grande escala de 2022, o número de sanções aumentou em quase 500%. Do congelamento de 300 bilhões de dólares em ativos soberanos ao direcionamento sistemático da frota clandestina da Rússia e dos projetos de gás natural liquefeito, até o congelamento de outros ativos. E viajar. Proibições contra mais de 11.000 indivíduos, incluindo oligarcas, políticos de alto escalão, militares e propagandistas. A comunidade internacional continua a apertar o cerco em torno dos cofres de guerra do Kremlin. O efeito cumulativo está agora empurrando a Rússia para uma era de isolamento tecnológico de longo prazo. A Ucrânia concedeu o direito de explorar um dos seus maiores depósitos estatais de lítio, na região de Kirovograd, no centro do país, a um consórcio de investidores ligados aos Estados Unidos. O depósito Dobro possui uma das reservas de lítio mais significativas da Ucrânia, um mineral essencial usado em baterias de veículos elétricos e outras tecnologias modernas. Segundo o New York Times, o acordo reflete o aprofundamento da cooperação econômica com investidores ligados aos Estados Unidos. Investidores dentro de um quadro mais amplo de investimentos em minerais. Visto como parte dos esforços da Ucrânia para atrair capital estrangeiro estratégico e fortalecer os laços econômicos com parceiros americanos. Desde o início do ano passado, Kiev tem promovido a cooperação em minerais críticos como lítio, titânio, grafite e elementos de terras raras, recursos essenciais para a indústria dos Estados Unidos, produção de defesa e energia limpa. Além das matérias-primas, a Ucrânia também está compartilhando tecnologias testadas em campo de batalha, incluindo drones marítimos que transformaram a guerra naval no Mar Negro.
Autoridades ucranianas dizem que esses sistemas estão despertando o interesse de parceiros ocidentais, incluindo os Estados Unidos, porque são eficazes, acessíveis e já comprovadamente confiáveis. Kiev afirmou que essa cooperação trata de construir uma parceria de longo prazo que apoie as cadeias de suprimentos e os interesses de segurança dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Rússia está deliberadamente atacando investimentos e empresas americanas que operam na Ucrânia. Ataques russos atingiram instalações pertencentes ou utilizadas por empresas dos Estados Unidos. Empresas, incluindo uma planta de extração de óleo pertencente ao grupo americano de agronegócio Bunge, assim como locais ligados a empresas como Boeing e Flex. Ataques russos a portos ucranianos também danificaram terminais de grãos nos quais a empresa americana Cargill tinha interesses operacionais, prejudicando especialistas e cadeias globais de suprimentos. Autoridades ucranianas dizem que esses ataques mostram que a Rússia não está apenas mirando a Ucrânia, mas também os interesses econômicos dos EUA estão sendo atingidos fora do país. Autoridades europeias dizem que a Rússia está deliberadamente intensificando seus ataques à medida que a Ucrânia fortalece seu papel como um importante parceiro econômico e de segurança dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Disse o chefe da política externa da União Europeia, Kayakala. O alegado uso do míssil Oreshnik pela Rússia marca uma clara escalada contra a Ucrânia e tem a intenção de servir como um aviso não só para Kiev, mas também para a Europa e os Estados Unidos. Putin não quer paz. A resposta da Rússia à diplomacia são mais mísseis e destruição. Esse padrão mortal de grandes ataques russos recorrentes vai se repetir até que ajudemos a Ucrânia a quebrá-lo. O suposto uso do míssil Oreshnik pela Rússia é uma clara escalada contra a Ucrânia e serve como um aviso para a Europa e para os Estados Unidos. Kaja Kallas, alto representante da UE para Assuntos Externos e Política de Segurança, no X. Expandir as capacidades de defesa aérea é essencial para proteger seu povo, infraestrutura e investimentos internacionais, já que a Rússia continua com seus ataques. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a defesa aérea continuou sendo um tema central durante suas conversas com os Estados Unidos. E líderes europeus, inclusive durante sua visita a Washington em dezembro e em reuniões recentes na França. Ele afirmou que a entrega mais rápida de mísseis de defesa aérea fortaleceria significativamente a capacidade da Ucrânia de defender interesses de segurança compartilhados e garantir estabilidade para os parceiros que atuam em nosso país. Não vou dizer publicamente agora quais sistemas precisam urgentemente de suprimentos de mísseis. Quanto aos sistemas vindos dos Estados Unidos, nenhum chegou. Quanto aos mísseis, as entregas estão chegando gradualmente, mas queremos que sejam aceleradas. Queremos muito isso. E, mais uma vez, pedimos aos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante coletiva de imprensa online. A aprovação europeia para uma ampliação do papel dos Estados Unidos na Groenlândia e no território autônomo do Reino da Dinamarca pode se tornar parte de um acordo de fronteira relacionado à Ucrânia, segundo a publicação americana Político. Como o Donald Trump está interessado na riqueza mineral da Groenlândia, a UE pode concordar em fortalecer a presença americana na ilha em troca do apoio garantido de Washington à Ucrânia. Enquanto isso, fontes da Bloomberg informam que a Alemanha está prestes a propor uma missão conjunta da OTAN para monitorar e proteger os interesses de segurança na região do Ártico. Volodymyr Zelensky quer discutir pessoalmente com Donald Trump compromissos específicos dos Estados Unidos. Compromissos em caso de uma nova agressão russa. Uma garantia adicional de segurança econômica para Kiev, segundo o chefe de Estado ucraniano, poderia ser um acordo de livre comércio com os Estados Unidos como parte de um pacote de reconstrução de fronteira para a Ucrânia. Kiev também está analisando a proposta da Casa Branca de criar uma zona econômica livre em Donbass. O que isso significa? A próxima história para você. O plano, proposto pelos EUA, prevê a criação de uma zona com regime jurídico e fiscal especial, nas áreas das quais as tropas serão retiradas, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em entrevista à Bloomberg. Isso diz respeito à parte dos territórios do leste de Donbass. O formato é complexo, mas justo, observou o chefe de Estado. Essa é uma das opções de compromisso, que exige que ambos os lados retirem as tropas desse território para uma distância suficiente. A opção alternativa prevê a cessação das atividades com as partes permanecendo em suas posições e as questões em disputa sendo resolvidas diplomaticamente, explicou Zelensky.
A Ucrânia nunca reconhecerá os territórios ocupados como russos, porque espera restaurar a soberania sobre todo o seu território no futuro. Não sou contra a Europa negociar com a Rússia, especialmente agora que os Estados Unidos estão exercendo pressão e a Europa começou a falar sobre garantias de segurança. Estamos caminhando para a fase final, mesmo que ainda não saibamos como ela será. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observou que espera receber uma resposta da Rússia sobre o projeto de plano de paz de 20 pontos antes mesmo do acordo final com os Estados Unidos sobre garantias de segurança e do projeto de reconstrução da Ucrânia. Volodymyr Zelensky informou que Kiev enviou seus comentários por meio dos Estados Unidos. Representantes especiais. Por enquanto, as ações da Rússia indicam que ela não está pronta para uma diplomacia genuína, afirmou o presidente da Ucrânia. Como parte de um pacote mais amplo de reconstrução, Kiev está discutindo com Washington um possível acordo de livre comércio. O acordo incluiria tarifa zero no comércio com Cisel e se aplicaria a alguns setores industrializados. Cartas muito fortes em comparação com os estados vizinhos e potencialmente atraindo investimentos e empresas. De uma publicação da Bloomberg, citando uma entrevista com Volodymyr Zelensky. Chefe de Estado pretende discutir pessoalmente todas essas questões como líder da Casa Branca. Volodymyr Zelensky espera um encontro com Donald Trump, seja nos Estados Unidos ou na Suíça, onde ambos os presidentes participarão do Fórum Econômico Mundial, que começa em 19 de janeiro. E esse diálogo promete ser construtivo. Donald Trump não tem mais nenhuma ilusão sobre Putin. Analistas acreditam que ele considera o ditador russo um obstáculo para a paz na Ucrânia, escreve o The Telegraph. O presidente do Zela. A decisão do presidente de apreender um petroleiro sob bandeira russa e o apoio ao novo projeto de sanções foram um sinal para Putin de que seu tempo para acabar com a guerra está se esgotando. Uma fonte do círculo próximo do presidente do ZUA observou que ele age pelo princípio da cenoura e do porrete. E me parece que ele ficou sem cenouras, segundo uma publicação do The Telegraph. Mais cedo, em uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago dedicada à operação do Zizal, na Venezuela, o chefe da Casa Branca declarou, abre aspas, "Não estou satisfeito com Putin. Ele está matando gente demais." Ao mesmo tempo, Donald Trump não considera necessário o uso de um cenário de força contra Putin. Acho que não vai ser necessário. Estou muito decepcionado. Eu resolvi 8 birás. Achei que essa estaria no meio do caminho, ou talvez seria uma das mais fáceis. E a economia russa está indo mal. Acho que vamos acabar resolvendo isso. Gostaria que tivéssemos conseguido resolver isso antes. Em 9 de janeiro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutiu em conversa telefônica com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, os esforços dos Estados Unidos, voltados para uma solução diplomática da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Departamento de Estado observou que Rubio e Rutte conversaram sobre, abre aspas, os esforços dos Estados Unidos, voltados para uma solução diplomática da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, o serviço de imprensa da agência americana não forneceu detalhes sobre as conversas, conforme relatado por Cristina Dombrovska, da UA TV News. É isso por hoje. Eu sou Yulia Horvath, muito obrigada por nos assistir hoje. Por favor, não esqueça de deixar suas reações e comentários. Compartilhe também suas opiniões, elas são muito bem-vindas. E, claro, inscreva-se no nosso novo canal para ficar por dentro das novidades desta semana também. Até amanhã. Tchau!